gente, boa tarde, boa noite, bom dia, de madrugada, no horário que você estiver vendo esse podcast. Estamos mais uma vez aqui no canal Dina Frutuoso, Ações e Emoções. Gente, compartilhe esse canal, curta, né? Compartilhe, curta e comente. É os 3 Cs da internet. Comente, porque é um conteúdo espetacular. E a Dina tem isso de bom. Ela sabe o que está falando. Eu toda vez falo isso, eu sou repetitivo, mas é muito importante, porque o que mais tem na internet é gente que fala, mas não sabe o que está falando. Mas hoje estamos aqui de novo nesse canal maravilhoso da Dina Frutuoso. Seja bem-vinda, Dina, ao seu canal. Muito obrigada. Eu quero, inclusive, sabe, Geraldo, em primeiro lugar, agradecer, porque o pessoal tem dado sugestões. E aí nós não temos falado muito para eles se inscreverem, porque isso é importante muito também. Importante. Todas as pessoas falam, então agora nós resolvemos começar a falar também, Isso. porque ações e emoções é a vida de todos nós. Nós temos ações a todo momento. Quando você vai dormir, quando você acorda, você vai ao banheiro, você se arruma, você toma café. Todo momento é uma ação e pode envolver emoções. Isso aí é um assunto muito importante, porque a gente diz que é como se fosse o sal da vida. Então, o sal da vida são as emoções. E muitas vezes, você lembra daquele filme que o ano passado fez um sucesso danado, o Divertidamente, que em inglês é Inside Out, quer dizer, é o de dentro, é o que vem de dentro. E as emoções, elas são viscerais. As emoções são viscerais. Então, as emoções chamadas autênticas, é muito importante nós prestarmos atenção nas nossas emoções. Mas nós hoje vamos falar sobre o tema das memórias afetivas, porque elas estão ligadas às emoções. Então, não é isso que a gente vai falar hoje? Dina, você vai lançar outro livro, o 7º livro que você... Eu gosto muito de escrever artigos, capítulos de livros, porque é o que eu estou com vontade de continuar. Toda hora eu digo para vocês, e isso faz parte de eu dar um pouco de depoimento da minha vida para que as pessoas não fiquem só dizendo: a senhora está muito bem, anda bem, está lúcida. É verdade, com 85 anos. Mas você é uma pessoa muito simpática, porque você fala no meu conteúdo e eu aceito, porque realmente é um estudo muito grande. Por exemplo, esse estudo do envelhecimento eu comecei a aprofundar em 85, quando saiu o livro do Skinner. Eu, professora de Psicologia Evolutiva na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu fiquei, sim, surpreendida, porque nós só dávamos a disciplina era para os professores que iam se formar para dar aula para os adolescentes. Então, formação, eles eram professores que iam ser professores de adolescente. Então, sim. Era assim, até a adolescência, nós íamos até a adolescência. E deles mesmos, idade adulta, e então, muitos eram criados por avós. Porque sempre eu fui pesquisador. Eu tenho esse vírus da pesquisa, de fazer perguntas, de entrevistar. Sabe qual é a novidade que vem agora? Eu estou entrevistando pessoas nos meios de condução. Como é que a gente chama isso? Que a gente anda no metrô? Sim. Transportes. Nos transportes. O que elas gostam de ver porque se você olha no celular. No celular, o que você gosta de ver, qual é o tempo que você usa, porque a média do brasileiro está 9 horas, Geraldo. Nossa, enquanto no Japão é 4 horas. Quer dizer, é um desgaste, você falou muito bem, coisas rasas, coisas que não levam a lugar nenhum, que não acrescenta nada à vida deles. Então, o cérebro é muito preguiçoso, ele gosta de ficar naquele lugar que ele já conhece. Então, nós que aceitamos desafios, quando a pessoa pergunta, como é que a senhora conseguiu isso, aquilo, é esforço, é estudo diário, é leitura diária.
Então, para preparar esse meu 7º livro, eu li muitos outros livros novos e também reli alguns dos meus antigos, porque eu estou sempre lendo. Eu me lembro uma cliente, ela perguntou, mas como é que a senhora não faz confusão ler 2, 3 livros ao mesmo tempo? Porque são livros de temas diferentes. Se complementam, né? São livros de temas diferentes. Então, ou então quando vem assim, tem que ver tal filme. Eu digo, mas filme de temas de psicologia, mas eu vejo isso há 50 anos no consultório. Esse eu não vou ver, não. Falo assim mesmo. Porque a pessoa quer me impor que eu veja um determinado filme. Aí eu já sei. Aquele script eu já conheço. Posso até fazer um roteiro. Então, Dina, você escreveu, né? Já está escrevi, pronto. Está pronto. Já ele está está na editora. Ele já está na editora. Memórias afetivas. O que te levou? Você estava um dia em casa e pensou não, assim? Não foi assim, não. Eu estava olhando pela janela. Não, memórias afetivas. Nada disso. Não foi assim? Nada disso. Eu comecei a pensar, porque este ano, fazendo 85 anos, quer dizer, isso é um trabalho que já vem há 2 anos atrás, que eu comecei a pensar o que eu faria para celebrar os 85 anos, porque os 80 anos saiu o livro Flanar 8.0, está lá na Amazon, que é só de poesia. A editora me desafiou a fazer um livro só de poesia, que é meu lado B. E nós fizemos um livro só de poesia, meu lado B. E aí, porque tem saído... Mas tu já tinhas poesias? Eu tenho saído poesias há muito tempo que eu escrevo poesia, porque eu fui desafiada, uma grande amiga minha, Heloísa Igreja, ela morreu durante o Covid, foi a primeira a morrer de Covid dos nossos amigos, foi uma coisa muito séria, muito difícil para nós. Quem estiver vendo e que conheça Heloísa Igreja, uma pessoa bastante premiada, uma grande autora de poesia. E ela me dizia, sua prosa é poética, você tem que escrever poesia. Não, Heloísa, eu só sei escrever artigos, eu não vou escrever Ela lia os teus artigos e falava Sim, isso? ela dizia que a prosa era poética. Porque eu escrevi em prosa, claro, sempre artigos, né? Aí, um dia, ela me levou no lançamento de uma antologia, que é do pessoal da Barra da Tijuca, Poeta Você Está na Barra, POVEB. Aí eu fui, primeira antologia, aí eu fui e me apresentou ao editor, ficamos conversando, aí ele disse, não, doutora também pode escrever. Cheguei a casa, no dia seguinte fui para o computador, escrevi logo 3 temas assim, pode escrever sobre qualquer coisa que a senhora quiser. É assim, vou escrever. Aí mandei para ele, ele disse, é isso, continua. Porque cada um, para a antologia do ano seguinte, tinha que fazer 10 poemas. Lá naquele espaço, né, que era do POVEB. Pronto. Daí em diante foram 15 ou 16 anos que nós ficamos fazendo isso. Nós só paramos quando ele faleceu. Nossa, o Luiz 15 Rezende anos. faleceu. Então, fiquei fazendo. E aí, para os meus 80 anos, então houve o desafio de uma editora para eu fazer só poesia. E aí eu escolhi flanar, porque é o que os franceses fazem, né? É o flanar, andar para lá e para cá, andar assim, que, de certa forma, é um pouco das memórias afetivas. Eles vão naqueles lugares que eles já conhecem, o café que conhecem. Então, é um modelo muito interessante e muito culto, né? O grupo francês sempre foi muito culto, valorizou, porque eles escreviam carta, e era muito bom o correio, que as coisas, eles escreviam de manhã e de tarde, estava lá, já na casa da pessoa. Nossa, então, era uma coisa. Hoje em dia, nós estamos com muitos problemas, inclusive de comportamento, porque as pessoas estão escrevendo, primeiro, que é muito rápido, você não usa o movimento da mão de escrever, ele é muito importante. Tem pesquisa sobre isso. Eu não vou encher a paciência de vocês aqui com pesquisas, mas isso está já sendo pesquisado. Escrever. Eu tenho um amigo que ele voltou, é um psiquiatra de São Paulo, ele voltou a escrever a lápis. Porque ele é poeta também e não estava conseguindo mais escrever nada. Ficava no computador olhando.
Eu escrevo primeiro à mão algumas notas, algumas coisas. Então, sobre esse Mas livro, esses livros, Memórias esse livro Afetivas. tu foi direto no computador, tu não escreveu. Não, por exemplo, eu sei a importância que é escrever à mão. Eu faço isso. Eu escrevo, eu pego um caderno lá, caderno de pensamentos, de ideias. Aí eu escrevo um pouco, umas palavras ou os temas, aí depois eu vou direto para o computador. Vai desenvolver no computador. E aí, pois é, porque eu faço não ficção, o que eu escrevo chama-se não ficção. Então, eu cito outros autores, eu falo as minhas, como é que eu posso dizer? As minhas experiências com as pessoas, as minhas aulas, o meu consultório. Gente, desde 71 que eu me formei. Então, eu comecei logo a trabalhar. Então, é muito tempo, muita gente que passou por nós, muitos problemas diferentes. Então, a gente vê... Eu peguei a primeira pessoa que cuidava, que o rapaz que morreu de AIDS, fui eu que atendi a tia dele. Que nós todos nós não sabíamos por onde começar, o que era aquilo. 80 e pouco, né? AIDS. Então, eu nem me lembro por que essa senhora chegou a mim, não me lembro por quê, mas eu me lembro do caso, do fato. O rapaz havia... É o primeiro caso. Então, tem coisas muito assim, novas que nós pegamos nesses 50 anos, quando a gente para pensar, 5 décadas, quer dizer, um bom pedaço do século anterior e agora já no século XXI. Mas no teu livro tu fala a respeito livro, dessas coisas? Não. Nesse caso, eu estou contando só aqui. Então, eu quero dizer a vocês, você me perguntou por que eu escrevi esse livro. Porque eu ia escrever sobre... o que os jovens haviam aprendido com seus avós. Foi a primeira ideia. Mas aí depois eu pensei, não vai ficar muito restrito. Aí eu vou ver o que as pessoas em geral guardam, para que serve as memórias. Memórias, olha aí. Memórias afetivas. Aí veio o nome do livro rápido. Memórias Afetivas, pronto. Foi rápido. E aí eu gostei muito, todo mundo está gostando do nome. Muito bom, excelente. Nós estamos agora vendo o subtítulo, que eu também não escolhi. Mas, então, aí eu resolvi começar a entrevistar pessoas, o que elas lembravam. Isso é excelente. Eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar, porque a gente fala sobre como é que algumas pessoas lembram de coisas, e lembram de coisas alegres, e a maioria lembra de coisas desagradáveis. Porque eu quero falar que as coisas boas que nós ganhamos na vida. Porque as pessoas não sabem agradecer, Geraldo. Tem se falado muito na gratidão ultimamente. O que leva a isso? É um pouco do atavismo. Aí eu fui estudar Harari, eu li os 3 livros do Harari, que é o grande historiador, para mim, ele é o grande historiador agora do século XXI. Eu achei muito bom eu ter lido, me empurrou para ler esses livros. Então, precisa saber história. A história é viva, a história tem ciclos. Então, tu diz da humanidade? A história da humanidade e as histórias pessoais, porque nós somos seres únicos, então a gente tem que se gostar, mas a maioria das pessoas não aprendeu a se gostar. Teve um oncologista que veio dar uma entrevista aqui sobre felicidade. E ele falou sobre propósito e gratidão. Não é? Gratidão é importantíssima. E a gente fala sobre isso no livro, fala várias coisas. E eu quero também falar com você... Bom, eu não sei se você tem alguma pergunta para me fazer. Então, vamos lá. O que motivou, né? Tem um objetivo principal o livro, assim? O objetivo... é justamente a informação de que o quantitativo de pessoas idosas, nós já chegamos a isso, a Lícia, que esteve aqui também já com vocês, falou sobre isso. Nós temos um quantitativo enorme de pessoas, maior de pessoas acima de 60 anos do que os jovens.
Mas nós não estamos sabendo como gerenciar isso, porque o Brasil ainda pensa, e o estado do Rio de Janeiro também, que é novo, que as pessoas aqui são novas. O Brasil... Então, o Brasil é o país que se faz mais plástica do mundo. É uma coisa assim absurda, realmente. É um país que tem essa coisa de ser jovem. É um país jovem, fica com essa... É uma falácia que nós falamos, é uma mentira. E nós temos com um agravante, porque a quantidade de médicos geriatras continua pequena. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante para mim, que é o professor Dr. Alexandre Kalash, que fez o prefácio desse meu livro novo. Ele havia feito há 30 anos atrás, quase, foi em 99 que saiu o livro da tese. A tese é de 96, até o doutorado, mas ela só sai, no prelo, ela só sai em 99. E o professor fez o prefácio desse livro. E eu consegui encontrá-lo, ele estava até na Europa, eu sempre agradeço muito, porque ele foi muito gentil, e ele conseguiu, então, me mandar o prefácio do livro, e eu fiquei muito feliz. Alexandre Kalash é o maior nome que nós temos de pessoas que estudam envelhecimento com qualidade, envelhecimento ativo, que eles gostam muito de chamar. Mas isso tem a ver com o objetivo? Isso tem a ver com o objetivo, que é justamente, o objetivo do livro é mostrar que as pessoas jovens podem nos ajudar muito e que as pessoas de mais idade também têm coisas que podem ajudar. E não é só financeiramente, porque muitas vezes, aí no livro eu até conto um caso, que a avó diz, com o meu neto eu fecho a boca e abro a bolsa. Quer dizer, isso é uma coisa muito deprimente. Então, a gente precisa ver esse reconhecimento das pessoas, mas ela está muito ligada a que a própria pessoa idosa se reconheça como pessoa idosa. Não tenha medo de dizer a sua idade. Como eles brigam comigo, diz que eu não preciso dizer a minha idade. Eu gosto de dizer. Eu não tenho problema com a idade, eu só não digo qual é a minha idade. Mas aí, quando leva... Porque eu acho que essa conversa com a editora deve ter muita conversa com a editora. Sim. Porque tu leva pela primeira vez, aí alguém lê, alguém fala assim, olha... Tá sim. ótimo. Como é que é? O processo do Esse livro... processo. O processo do livro, eu fiz um curso, porque realmente eu queria que esse livro ficasse mais cuidado do que os outros. Porque os outros livros foram sendo feitos por uma editora, por outra editora, pequenas editoras. Esse livro está com uma grande editora, que é a Labrador, lá de São Paulo. Eu até queria uma do Rio de Janeiro, mas aí depois eu fiquei mesmo com essa de São Paulo, que ela é especializada, porque é um livro sobre desenvolvimento pessoal. Então, a gente mostrar como é que nós podemos aprender durante a vida com qualquer pessoa. Os jovens podem aprender com os jovens podem aprender com as pessoas idosas, idosos podem aprender com os jovens. E nós somos empregadores, né? Nós, idosos, também podemos empregar as pessoas mais jovens, que podem fazer vários trabalhos para nós, inclusive dar aula de informática. Porque eles pensam que porque eles dominam as máquinas, mas olha só, o número de suicídios é enorme, o número de doenças é enorme, doenças mentais, de desordem. É uma vício, porque, inclusive, na própria... Eu entrevistei outro dia uma senhora, ela me disse que o filho dela, ela descobriu também que ele é viciado, ele trabalha com o pai, é um computador de um lado, que ele está trabalhando lá com o pai, e do outro lado, jogos. Então, ele trabalha ao mesmo tempo. Quer dizer, como é que esse cérebro está? Ele não tem, assim, diz que a maioria dos dias fica até 3 horas da manhã jogando jogos. São jogos que eles fazem. Aliás... houve um levantamento aqui no Brasil, são milhões que as pessoas estão gastando esse jogo de tigrinho, eu não sei nem o que é isso. É jogo de celular. Tem vários jogos de celular que as pessoas estão gastando muito tempo. Então, é isso que de vez em quando nós já falamos aqui, sobre o raso e as pessoas poderem
se gostar mais. O objetivo do livro é levar que as pessoas aprendam a se gostar mais. Eu cito a doutora Ana Cláudia Aruso, que ela fez aqueles livros, ela tem livros, porque é a maior especialista do nosso Brasil em métodos paliativos, que as pessoas têm doenças terminais. Então, as pessoas também podem, os jovens que quiserem, podem trabalhar com isso. Podem trabalhar com qualquer coisa. Não é só a computação que é boa, não é? As pessoas têm gente, meu filho vai fazer. Minha filha, a computação está mudando toda hora. Não bota a criança pequena, não, deixa a criança pequena. Então, eu cito muitos livros nesse meu livro. Então, o objetivo é esse, é que as pessoas tenham um pouquinho de tempo para reflexão, para saber do que as outras pessoas fizeram, porque nós precisamos lembrar, nós passamos Covid, mas, por exemplo, eu sou filha de uma família espanhola, eu sou de uma família que minha mãe, que veio da Espanha, e a vovó teve gripe espanhola. Então, eles sofreram muito na Europa com a gripe espanhola, que dizimou praticamente metade da Europa. E chamava gripe espanhola, porque ela começou ali, mas era porque com os soldados que vinham da guerra, foi na Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, é um assunto... Eles sofreram guerra, eles sofreram fome, eles sofreram uma série de coisas e sobreviveram. Então, nós precisamos saber que nós temos problema. Não é se suicidar porque foi cancelado. Nós estamos encontrando esses casos assim. E mais grave ainda, recentemente, aqui no Brasil, um garoto que assassinou a família, um garoto de 15 anos, porque os pais não deixaram que ele fosse encontrar com a namorada. Então, são casos graves. Quando leva um livro para a editora... A editora tem pessoas para ler? Tem uma pessoa... Tem pessoas lá especializadas, porque a gente manda a gente manda tudo, agora a gente manda pelos arquivos, né? E aí as pessoas aceitam ou não aceitam publicar, né, o livro. Mas eu, por exemplo, o meu processo do livro, ele teve uma leitura chamada leitura crítica, que é muito bom contratar um leitor crítico, porque aí geralmente jornalista. Mas a editora não dá essa pessoa, tu contrata fora. Você paga a parte. Isso aí. Você contrata. São pessoas que, jornalistas, professores de literatura, eles se especializam e eles são chamados leitores críticos. Tem listas de leitores críticos, aí você vai, escolhe de acordo. Por exemplo, eu sou de não ficção. Eles também se especializam. Então, não ficção, quer dizer, é conteúdo de ciência, conteúdo... Eu falo muito na neurociência, que está sendo muito falada também agora. Então, o processo é um processo muito lento, né? Um ano? Há 2 anos que eu estou trabalhando nesse livro, porque aí vou pesquisando, vendo o que eu quero colocar, e é tão interessante que o autor nunca considera pronto. É a mesma coisa que acontece no mestrado, no doutorado. A gente eu fiz mestrado, doutorado, né, MBA, então é preciso você colocar um tempo, e um dia você põe o ponto final, pronto, acabou. Aqui chegou. E não mexe mais. Senão, não adianta, porque você está sempre querendo colocar alguma coisa. Então, nesse momento, eu já fiz, aí ele foi para a editora, o editor também lê lá e sugere lá algumas coisas que o autor pode ou não aceitar, as sugestões. Então, algumas coisas eu gostei muito, que os leitores críticos me sugeriram, eu gostei e fiz. Na edição agora, poucas coisas eles fizeram, porque eu fiz uma leitura crítica com um pessoal muito bom, eu escolhi realmente muito bem, fiquei satisfeita. E aí, então depois, aí ele está lá, o livro. Aí agora, eles me mandaram, eu acabei de fazer a revisão. Aí, sempre, claro, a gente acrescenta várias coisas, né? Eu tenho um amigo que ele disse, Dina, 45 minutos do segundo tempo, nos 44 minutos do segundo tempo, eu coloquei 2 parágrafos no meu livro.
2 parágrafos. Nós somos assim, Então, eu não sei se eu vou colocar mais algum parágrafo ou não, porque ele tá sendo um livro bastante trabalhado. É um livro, assim, ele é muito emotivo, porque é a tal história. Foi a linha que eu escrevi de forma coloquial. Então, Dina, esse livro não é autobiográfico, Não. embora você conte coisas da sua vida. É verdade. É verdade. Porque é muito interessante quando você vai perguntando, porque era o que eu fazia. Pois você é, me perguntou eu achei isso tão interessante. Né? Aí eu perguntava às pessoas, quando eu mudei o foco, em vez de falar sobre netos e avós, eu resolvi falar sobre memórias afetivas em geral, das pessoas em geral, para o livro ter um público mais amplo, inclusive. Aí eu me lembrei comecei, é muito interessante, porque o autor, quando vai por essa linha afetiva, quer dizer, da nossa emoção, eu também comecei a me lembrar. Eles contavam as coisas deles, eu também me lembro da minha infância. A memória mais antiga que eu tenho foi o nascimento da minha irmã, que era 2 anos e 2 meses mais nova do que eu. Sim. Então, eu nasci... eu sou a mais velha, 1 ano Aqui no e 1 Rio, mês. né? Tudo no Rio. Nossa família Sim. sempre morou no Rio de Janeiro. A nossa família nuclear, vamos chamar assim. Quer dizer, papai e mamãe sempre moraram no Rio de Janeiro. Meus avós espanhóis moravam aqui e os portugueses moravam lá. Então, aí a memória mais antiga que eu tenho, aí eu me lembrei, eu conto também isso no livro, que foi o nascimento dessa minha irmã, que é 2 anos e 2 meses. Não vou dar spoiler, quem comprar o livro depois vai saber. Eu conto coisas ligadas, por exemplo, a alimentos. Aí, de vez em quando, a gente está arrumando uma gaveta, encontra fotos, encontra algumas coisas assim, cartões. Tem pessoas que guardam cartões, que guardam fotos antigas, porque agora está todo mundo filmando. Eu tenho uma amiga que diz assim: tá vendo essa foto aqui, eu com meu neto? É a última vez que vai ver, porque depois some, desaparece tudo. Eu fiquei pensando, ela, coitada. Bom, mesmo. Então... Alguma dessas pessoas... Desculpa eu te perguntar, mas alguma dessas pessoas... Porque às vezes assim, a pessoa tá... Aí de repente tu pergunta, tu tem alguma lembrança interessante? Aí meio que a pessoa para, assim, né? De repente aí ela vai... E muitos deles lembram coisas desagradáveis. O que acontece? Os estudos têm mostrado a história do nosso receio das coisas, porque o ser humano, quando a gente estuda antropologia, eu ponho alguns traços de antropologia, eu não me aprofundo nisso, mas eu coloco algum que é para lembrar que nós temos ancestralidade. Isso. O ser humano, nós só sobrevivemos porque nós juntamos. E o que está acontecendo agora na atualidade, nesse adiantado século XXI, que nós já estamos no primeiro quarto do século XXI, nós esquecemos disso. Está muito esgarçada essa coisa, tanto das famílias quanto dos trabalhos. É um assunto muito complicado. Então, as pessoas, às vezes, lembram de coisas desagradáveis, porque aí... É uma defesa para que não aconteça de novo. É uma forma de defesa, exato. Então, não quer, às vezes a pessoa não quer contar coisa boa. Se for uma coisa secreta, quer dizer, você também guarda segredo, porque eu também guardo, não fico contando. Dina, você também? Eu também guardo, claro. Não vou ficar entregando. Aí, o pessoal agora está falando muito no spoiler. Não vou dar spoiler, Tá bom. Então, é muito interessante quando você pergunta. Teve uma moça, quando eu perguntei a ela, o que você aprendeu? Eu conto outras coisas lá no livro, que eu não vou falar, mas essa eu vou. Aí ela me diz assim, porque eu disse, eu aprendi aquilo com a minha avó. Ela falou da avó, que morreu com 114 anos. Nossa! Comprovados. Ela disse que ela tinha o documento da avó. Porque um dos problemas das pessoas mais antigas, às vezes, é o documento. Isso. Mas essa eles tinham o documento dela. E aí ela me disse que, quando eu perguntei, mas assim, então o que foi principal, assim, que você aprendeu com a sua avó? Ela começou a chorar e disse: amor. Amor é uma coisa que está muito em falta hoje em dia.
Está tudo esgarçado. Aliás, nós já falamos uma vez aqui as 4 formas de amor Sim, sim. básicas que os gregos tinham palavras diferentes. Nós falamos amor. Aí a maioria fica pensando que é coisa sexual, que é coisa ligada ao relacionamento íntimo das pessoas. Não, não é. Não é. O amor é aquele afeto de dentro. É um afeto muito complexo. Então, então é um assunto sério e a gente fala um pouco desses tipos que as pessoas falam, né? Do amor, da amizade. Tu acha que existe amor sem sacrifício? Olha... É uma pergunta, não é uma pergunta? Não, é isso, tem que saber o que é o sacrifício. Porque, às vezes, é uma coisa masoquista. Exato. É uma doença. Isso, então, a pessoa é uma pessoa que gosta de sofrer, o masoquista gosta de sofrer, é o estilo de vida dele, é sofrer. Então, a gente fala em terapia que é realmente, a pessoa tem o prazer do sofrimento e ela vai encontrar um perseguidor que vai maltratá-lo, que pode ser no trabalho, que pode ser no relacionamento afetivo. É complicado mesmo isso. E é verdade. Mas não precisa, não é o amor ser com sofrimento. A gente sempre fala no amor filial, as mães e os filhos. Né? Que tem sacrifício, né? O amor de mãe tem sacrifício. Pois é. Sacrifício, aí, não é? É aquela tal história. Eu sempre dizia muito para os clientes, é porque eu quero engravidar, não sei o quê, mas não é botar lacinho e tirar retratinho. Tu explicava, Edna? Cuidado com isso. Pensa bem como é que está a sua vida, não sei o quê. Porque depois, aí muitas vezes querem cobrar das crianças. E as crianças são as crianças, né? Porque aí é a tal história, Aí não tem volta, começou. Aí não tem volta, é uma coisa. Por isso, bom, a gente tem outros assuntos paralelos, porque já ia sair pela lateral, mas eu não vou sair agora, não. Você tem outra pergunta? Deixa eu ver, vamos fazer? Cita autores neste livro? Pois é, eu cito, porque é um livro, como eu falei, não ficção, quer dizer, um livro de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento que eu falo, pessoal. A editora, ela tem caminhos assim? Ficção, desenvolvimento. Você pode... Tem 2 grandes divisões dos livros, porque tem... Os poemas é uma coisa. Tem o livro, se você vai escrever um livro, você pode ser ficção ou não ficção. Ficção é quando você faz romance. Eu nunca escrevi romance. Então, eles estão me desafiando, não sei se eu vou escrever, vou pensar. Mas eu sou de não ficção, porque eu sou acadêmica, eu sou de conteúdo, é o que eu gosto muito de falar, de estudar e de passar para as outras pessoas, no que você até gostou quando eu falei, numa linguagem chamada coloquial, numa linguagem afetiva, de contar um lado mais assim da emoção, a emoção que envolve aquelas memórias. Então, é por esse lado assim que eu fui. Eu queria até dizer a você que eu hoje trouxe um livro aqui, que é de uma mulher, é um livro da Maria Franco. Ela é um best-seller do New York Times, Como Fazer e Manter Amigos para Sempre. Deixa eu botar aqui. Você veja só que interessante, ela... Não, essa câmera lá mesmo, Juliana. Essa aí. Então, ela diz que é um guia prático, o subtítulo dela é um guia prático para para se relacionar com todos ao seu redor. O problema da amizade, ele é trabalhado bastante no meu livro também. Isso. A amizade... Isso é um capítulo ou perpassa tudo? Não perpassa. Porque ele só tem 7 capítulos, o livro. Então, vai ser um livro realmente pequeno, né? Umas 170 páginas por aí, mais ou menos. E aí, é muito interessante como nós precisamos da amizade. A primeira amizade é você com você mesmo, é você aprender a se gostar. Que um dos grandes problemas, e isso está lá na Bíblia, de vez em quando eu dizer para os meus clientes, olha, hoje estou atacada aqui com as citações bíblicas. Ama teu próximo. Como é que vai amar o outro se você não se amar, não se cuidar?
cuidar fisicamente, tomar o seu remédio certo, ir no médico. O autoconhecimento é importante para se amar? Autoconhecimento, claro, o autoconhecimento, a autoestima. Porque você se conhecer é uma coisa, você se gostar é outra coisa, você se conhecer... Se respeitar leva também. você, isso, se respeitar. Porque, por exemplo, quem está grudado no celular está estragando a sua vida. Do ponto de vista do físico, do ponto de vista ósseo, os médicos, né, ortopedistas têm chamado muita atenção. Deformações, né, nos dedos já. Tem vários jovens que estão com deformação no pescoço. E problemas de vista, nós temos muito. E a história da fantasia, quer dizer, a pessoa não vive a sua vida, ela vive a vida dos outros. Eu ouvi falar, desculpa te interromper, que quando tu passa o dedo assim, cada imagem gera um pouquinho de dopamina. Ah, sim, é isso, é exatamente isso. E aí? É a dopamina, quer dizer, você não. É prazer, você fica rolando, não tem que pensar, porque o cérebro é muito preguiçoso, a gente tem que desafiá-lo. Por isso que foco é importante. Por isso estabelecer metas é importante e cumprir. É aquilo que a gente brinca. Põe o tênis e vai para a academia. Tem que ter uma hora. Porque a pessoa tendo um compromisso e ir. Ontem mesmo encontrei uma, eu disse, eu não vi você na ginástica. Aí ela Tu faz ginástica, Dina? Eu faço ginástica segunda, quarta e sexta. E vai. E vou sempre, não falto nunca, só se eu tiver fora, tiver alguma coisa. Graças a Deus eu não me gripo, mas isso. Aí, eu faço terças e quintas pilates. Nossa, Juliana, aprendeu, Juliana? Como é que funciona o negócio? Pois é, porque quando as pessoas pensam que... Eu falo um pouco disso também, que as pessoas querem outro dia mesmo lá... Eu falei várias vezes aqui, eu sou adotada da OAB, fui na posse da presidente. Aliás, a doutora Simone Nasser nós vamos fazer um podcast qualquer dia desses. Vamos, sim. E ela é a presidente da Comissão da Mulher, e eles me salsaram lá da mesa, falaram, doutora Dina, isso e aquilo. Quer dizer, eu digo, mas tem sacrifício. Segunda, quarta e sexta, lá vou eu. Faça chuva, faça sol, lá vou eu. É dentro do meu condomínio. Quer dizer, a gente escolhe, tem que escolher. Porque eu sou muito idosa, você sabe. E terça e quinta, não. Aí eu pego a balsa e vou lá eu vou de balsa, quer dizer, eu já arranjei um horário que eu vou de balsa, porque balsa já me distrai. Mas tu tem um personal ou tu já sabe já a tua série? Não tenho personal, não. Eu não tenho personal nenhum. Já sabe o que fazer. A ginástica da terceira idade tem um professor que nós sentamos em círculo e o professor... Ele pôs cadeiras lá. Quem quiser, tem muita coisa que eu faço sentada. Porque eu tenho um problema que eu caí do cavalo, então eu tenho rotação. Literalmente caiu do cavalo? Eu caí do cavalo aos 7 anos de idade, só foi descoberto aos 75 anos, por uma grande osteopata que nós temos aqui no Rio de Janeiro, porque os médicos ortopedistas só brigavam comigo, que era postura, porque eu sentia muitas dores na base da coluna, no quadril, muitas dores. Aí fizemos os exames. Quando eu cheguei nessa osteopata, ela olhou e ela disse, que grande tombo infantil a senhora levou, parecia até bola de cristal. Eu olhei para ela e disse, eu bati com a cabeça, bati com o joelho. A senhora caiu de um lugar muito alto. Caiu. Aí eu disse, caí do cavalo. Bateu assim. Quando eu caí do cavalo, eu subi no cavalo em pelo, agora você vê. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as crianças. Eu já comentei isso aqui em podcast. A gente tem que ter muito cuidado, porque as coisas podem vir. Por exemplo, eu tenho, para o resto da vida, porque não se opera mais, não pode mais, né, esses anos todos. Quando ela descobriu, eu disse, doutora, é cirúrgico? Não, de maneira nenhuma. Você tem que fortalecer a musculatura. Mas eu fiz 20 anos seguidos de yoga. Durante 20 anos eu fiz yoga. A gente tinha um mês de férias, aquela coisa, não era todo dia. Mas eu faço até hoje, por exemplo, eu estou sentada aqui numa postura. As asanas. Então até hoje eu faço algumas coisas, tem alguns movimentos que eu faço. A respiração, por exemplo, que eu aprendi profundamente lá. Então é um assunto que é assim, como é que eu posso dizer, para você
envelhecer bem, de qualidade, as coisas vêm lá. Vem desde a herança genética. Então, é uma coisa... Agora, assim, o que tu gostaria de falar, assim? Gente, eu falo tu, porque eu sinto assim a Dina... mas você é do Rio Grande do Sul. Outro dia que eu aprendi que você era, não é? Eu sou do Sul. Você é do Rio Grande do Sul. Mas eu poderia falar senhora, mas eu acho a Dina assim tão jovem, assim, que eu não consigo nem falar senhora. Já falei, vai pagar multa. Eu tenho a palavra é jovialidade. Jovialidade. Porque se eu com 85 anos fosse jovem, eu era doente. É a história aí, fulano tem infanticídio, ele ficou preso lá na infância. Ou tem gente que fica presa na adolescência, usa roupinha de adolescente com 60 anos. Sim. Não é uma coisa apropriada, né? Então, é aquela tal história da chamada justa medida, né? A gente fala sempre. Ou os orientais falam no caminho do meio. Porque No livro eu falo sobre espiritualidade, agora que você Esse livro? falo também, claro. Nossa. A espiritualidade é uma temática muito importante para a nossa qualidade de vida. Porque são valores, são chamados valores perenes. Então, espiritualidade, eu não falo em nenhuma religião. Então, cada um, o que seja lá que a pessoa acredite. Eu tive clientes que tinham problemas seríssimos. Eles foram criados por famílias que muito rígidas. Que eram completamente ateias. Eles não tinham nenhum... ao contrário. Eram ateias. Então, só você vendo. E também tem os casos das famílias rígidas. Mas quem é ateu, que aí não tem nada, não tem crença nenhuma. E tu acha que isso é importante? Eu tenho certeza, porque eu acompanhei isso em pessoas... com problemas, né? A gente fala na culpa, por exemplo. Culpa é uma coisa que acontece muito quando morre alguém, que pode ser qualquer pessoa, pode ser um filho, pode ser qualquer um, e que você não fez o que você gostaria, ou tinha pensado em fazer, mas não fez, deixa para depois, posterga. É a história da procrastinação. O cérebro é preguiçoso, procrastina, vai fazer as coisas mais fáceis. E é aquilo que você falou muito bem, né? Vai passando, porque a endorfina fica... E fica 1h30 sem perceber. Às vezes eu pego, tô 30 minutos ali. Quando você olha... Mas então, Dina, o que tu teria assim para falar então? Então, pelo visto, é muita até coisa. O lado espiritual tu colocou nós no falamos, livro. Sim, muito sobre o lado interessante. espiritual também. Porque isso é os valores da sociedade, a importância do estudo. Eu falo que eu dedico a minha tese de doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi a primeira do Brasil em 1996, sobre as universidades abertas da terceira idade. O que é isso? Foi Universidades em 96. abertas? O que é isso? Geraldo, as universidades abertas foram... A primeira foi criada em Toulouse, na França, por Pierre Vilar. Ele era um jurista, ele era um advogado internacional. E aí ele passava nas empresas e às vezes ele chegava lá, que o doutor fulano, não sei o que, o doutor fulano se aposentou. Aí ele começou a pensar, mas uma pessoa tão lúcida, ainda está com 65, na Europa era 65 anos, mas já se aposentou, e aí agora? Aí ele começou, então ele pensou em criar um lugar, por isso que ele colocou o nome universidade, do Universitas grego, que era o saber. Não forma para nada. Aqui no Brasil, quando eu comecei a estudar isso e trouxe, eu entrei para o doutorado, um tema era estratégias educacionais. Você tem que entrar com um tema, fazer o concurso com um tema. O meu tema foi estratégias educacionais para a terceira idade. Foi esse tema que eu levei. Que interessante. Porque eu vinha da Europa, eu vou muito à Europa, eu tenho essa oportunidade, e fui em congressos e tudo, e sempre eu estendia um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eu conheci 70 países, eu já fui nos mesmos muitas vezes, vários países, outros eu só fui uma vez, porque realmente ou é muito caro ou é muito longe. Então... Mas com esse cunho de aprendizado, com esse cunho de saber... Sempre, porque eu nasci curiosa. E é muito importante. Mamãe era extremamente rígida, era extremamente disciplinadora. Ela teve 3 filhinhas seguidas.
Então, já viu? Eram só meninas, mas aí ela disciplinava muito a gente. Ela não batia, botava de castigo, e quando ela falava Dina Luz, lá vinha coisa. Dina o quê? Dina Lourdes, eu sou Dina Lourdes. Quando falava isso, Quando acabava. falava Dina Lourdes. Outro dia eu estava contando para o motorista, porque eu gosto muito também de conversar com os motoristas de táxi. É interessantíssimo. É muito interessante. Né? Porque eles contam, as histórias de vida são muito de lugares diferentes. Eu tenho uma entrevista muito boa que eu fiz com eu vou mandar para você, talvez você edite, né, meu editor. Dina, então, olhando para aquela câmera lá, o que você tem a falar sobre esse... O que pode, assim, ser interessante para as pessoas lerem o teu livro? Pois é, uma coisa que eu penso que é muito interessante para vocês lerem esse livro, além das informações de outros autores que nós colocamos lá, eu dou 10 dicas para vocês. Porque quando me perguntam, a senhora queria dar um conselho? Não, o bom psicólogo não dá conselho nenhum, mas nós damos dicas. Então, eu tenho uma listagem de 10 dicas para comentar com vocês. Eu tenho um capítulo em que eu vou falando as pessoas, várias coisas, e eu vou exemplificando em cada uma das frases que eu coloco lá. É o último capítulo, que é para fechar um livro. E um deles, por exemplo, é assim: a pessoa pode pensar diferente de mim, mas não é meu inimigo. Porque o que acontece, às vezes, até aqui, acontece com isso, eu tenho na minha própria família pessoas que têm um viés ou político diferente, ou têm uma ideia de clube, até clube. Nós sabemos que clubes, as pessoas até se matam e brigam por causa de clube, uma coisa realmente estapafúrdia, mas acontece que é por isso. Quer dizer, o outro pensa diferente de mim, mas não é meu inimigo. Eu conto até no livro um caso de uma criança também, mas eu também não vou dar spoiler. Então, o livro, ele tem, assim, muitos casos. Tem os meus casos, desde a minha infância até agora, vários casos. Eu sou de uma família longeva, né? Então, realmente tem muitos temas para a gente ir refletindo, pensando qual é a sua responsabilidade na sua vida. No final das contas, é isso. Porque, como eu não dou conselho nenhum, as pessoas é que têm que se responsabilizar. E muitas pessoas que ficam pendurados na gente, eles precisam fazer psicoterapia. Dos meus agradecimentos, eu agradeço aos meus psicoterapeutas, né? Porque eu fui muito bem analisada, eu tive muitos percalços, eu vi a morte perto de mim 3 vezes, eu conto isso lá. Então, nós precisamos ter essa visão da nossa responsabilidade com o caminho da nossa vida. Desde cedo. É difícil, mas é possível.